Oi, segundo. Saudades. Pessoal, na última videoaula, nós fizemos uma explicação básica do que eram as matrizes. Eu mostrei para vocês que matrizes têm linhas, as linhas do caderno, horizontal, colunas, tá? Na vertical. Eu falei horizontal, né? Linhas horizontal, colunas vertical. Se vocês estranharem o barulho, gente, tá tendo uma festa aqui na rua de trás que dá direto pra minha casa. Eles são desde o meio-dia. Eu tava esperando até agora para gravar a aula, mas tô no sábado, 7 horas da noite, não tem mais jeito. Tá? O primeiro ano já teve que gravar assim também, com barulho, não sei como é que está aí para vocês. Para mim está muito alto e fica muito irritante tá falando, gravando com esse barulho, mas não tem jeito, de repente amanhã também tá e já é domingo. Então, como a gente vai ter que gravar hoje e amanhã, não vai ter jeito, tá? Então, desculpem aí se estiverem ouvindo um som de fundo, tá? Quando eu passei para vocês as matrizes, eu falei que a gente podia ter uma matriz genérica, eu criava uma matriz e depois eu tinha uma lei de formação, que a gente pode inventar qualquer uma. E em cima de IJ, onde I é linha e J é coluna. Depois eu passei para vocês que quando a gente forma uma matriz, eu posso ter operações com elas. Adição, subtração ou multiplicar um número pelos elementos da matriz. Em todos esses casos, eu só podia resolver se as matrizes tiverem o mesmo formato, ou seja, se eu tenho a matriz A 2 por 3, a matriz B tem que ser 2 por 3, para eu poder somar ou subtrair. Se é 5 por 5, a outra tem que ser 5 por 5. Então, eu não posso fazer, por exemplo, a soma de uma matriz A com essa matriz C, porque o formato não é o mesmo. Então, aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, duas linhas, duas colunas. 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Uma matriz C, 3 linhas, duas colunas. Então, na multiplicação, vocês já esquecem tudo isso. Na multiplicação é diferente. O processo é diferente, por isso que eu deixei uma aula só para multiplicação. Geralmente em sala de aula, quando eu começo a explicar, os alunos arregalam um pouquinho o olho no início. Depois, quando vai passando os exercícios, eles vão se acostumando, tá? Então, calma, vamos com bastante calma, para a gente poder ir trabalhando isso com os exemplos que eu vou dando aqui, antes de eu ir para os exercícios, o último conceitual, porque eu fiz os 4 primeiros, o 5º exercício já é de multiplicação de matrizes, e depois a gente pode fazer os contextualizados, tá? Como eu vou ver se é possível ou não fazer a multiplicação entre duas matrizes? Primeiro, eu coloco aqui, escrevo, A é uma matriz 2 por 2, B é uma matriz 2 por 2. Eu verifico esses dois números que estão aqui no meio. Os dois do meio, eu verifico, são iguais? Sim. Se eles são iguais, é possível fazer essa multiplicação e o resultado é uma matriz 2 por 2. Professora, calma, vocês vão entender com o passar dos exemplos. Na multiplicação de matrizes, 2, 1, menos 3 e 4, 1 menos 3, 1 e 2. A multiplicação não é termo a termo, que nem a gente está acostumado. Esse por esse por esse. Não. A gente multiplica linha por coluna. Então, os elementos dessa linha vão multiplicar os elementos dessa coluna. Então, eu vou pegar 2 e menos 3 e vou multiplicar por essa coluna, 1 e menos 3. Depois eu vou pegar os elementos dessa linha e multiplicar pela outra coluna, 1 e 2.
Então, eu peguei os elementos da linha e multipliquei pelos elementos da coluna. Peguei os elementos da linha e multipliquei pelos elementos da coluna. Quanto vai dar isso? Aqui vai dar 2, menos 3 vezes menos 3 vai dar 9. 2 mais 9, 11. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. 2 menos 6, menos 4. Então, eu estou começando a formar a minha matriz. Os dois primeiros elementos são 11 e menos 4. Agora eu vou para a segunda linha. A segunda linha é 1 e 4, que vai multiplicar a primeira coluna. 1 e menos 3, que vai multiplicar a segunda coluna. Então, 1 e 4 vezes 1 e 2. Aqui vai dar 1, aqui menos 12. Aqui vai dar menos 11. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 1 mais 8, 9. Então, isso vai dar menos 11 e 9. Vocês viram que o formato é totalmente diferente. Eu estou multiplicando linha por coluna. Alguns alunos, com o passar do tempo, fazem direto, tá? Eu costumo fazer direto. Nem sempre, mas às vezes eu vou no direto porque se torna um pouquinho mais fácil. Eu só preciso ter a certeza do sinal, tá? A regra de sinal. Por quê? Eu faço isso, ó. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 3, 9. 2 mais 9, 11. Aí eu vou para a segunda coluna. 2 vezes 1, 2. Menos 6, 2. Menos 6, menos 4. Aí eu vou para outra linha, segunda linha. 1 menos 12, menos 11. 1 mais 8, 9. Então, é uma possibilidade? É uma possibilidade, tá? Vocês estão fixando esse resultado. O que acontece se eu inverter a minha matriz? O que acontece se eu fizer B vezes A? Ah, professor, dá o mesmo resultado. Vamos ver? Vou guardar o resultado aqui, que eu vou ter que apagar a lousa. 11 menos 4, menos 11 e 9. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer B vezes o A. Então, eu vou fazer a matriz B 2 por 2 vezes a matriz A 2 por 2. Primeira coisa que eu faço, eu vou ver se é possível. Aqui é 2, aqui é 2. São iguais? São. Então, eu posso fazer a multiplicação. E o resultado vai dar uma matriz 2 por 2, que nem essa que a gente tinha. Tá. Quem é a matriz B? 1 menos 3, 1 e 2. Quem é a matriz A? 2 e menos 3, 1 e 4. Vou fazer a multiplicação, linha por coluna. Primeira linha, 1 e 1. Vai multiplicar 2 e 1, menos 3 e 4. Então, é sempre assim aqui e aqui assim. 1 e 1, 1 e 1. Vai multiplicar 2 e 1, vai multiplicar menos 3 e 4. Aqui vai dar 2, 1, menos 3 e 4. 2 mais 1, 3. Menos 3 mais 4, 1. Então, eu fiz a minha primeira. Vou deixar aqui por enquanto, que é para vocês não se perderem. Eu fiz a minha primeira linha. Eu já olho aqui. Já perceberam que não é igual. Segunda linha. Menos 3 e 2. Menos 3 e 2. Que vai multiplicar as duas colunas, que eu posso ver por aqui. Ó. 2 e 1,
menos 3 e 4, tá? Vocês estão vendo que é a mesma aqui, ó? Aqui vai dar menos 6 e 2, menos 4, 9 e 8, 17, menos 4 e 17. Olha o que aconteceu com B vezes A e olha o que aconteceu com A vezes B. Não tem nada de igual. Então, a propriedade comutativa não é aceita nesse caso, tá? Então, em matrizes, eu não posso falar que o produto de dois números, não importa a ordem, 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, não posso, tá? Em matrizes, inverte tudo. Então, gente, muito cuidado, porque o que pega em matrizes? Sinal, regra de sinal. A regra de sinal aqui, ela é muito importante. Multiplicação, soma, vocês podem ver que quanto mais rápido a gente tiver do raciocínio, melhor. Aí o que vai acontecer? Vamos lá. Professora, e formatos diferentes? Eu posso multiplicar? Tá, vou multiplicar a matriz C, que é 3 por 2, vezes a matriz A, que é 2 por 2. Olha o formato. Eu tenho uma matriz 1, 2, 0 e 1, menos 1 e 2, vezes, e eu tenho uma matriz A, 2, menos 3, 1 e 4. Direto aqui, se a gente estivesse resolvendo adição, já iria cancelar. A adição eu não posso, porque eu vou somar esse com esse, esse com esse. Esse com esse, esse com esse. E esses dois? Vou somar com quem? Então não dá. E na multiplicação? Multiplicação é linha por coluna. Tá. 2 e 2. São iguais? São. Então, gente, vai ser possível fazer a multiplicação. E o resultado vai dar uma matriz 3 por 2. Então, aqui a gente vai ter essa primeira linha, vai multiplicar essas duas colunas. Então, 1 e 2 vai multiplicar 2 e 1. 1 e 2 vai multiplicar menos 3 e 4. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 2, isso vai dar 4. Aqui vai dar menos 3, aqui vai dar 8. Aqui vai dar 5. Vai ficar 4 e 5. Vou para a segunda linha. A segunda linha vai multiplicar, então 0 e 1, vai multiplicar 2 e 1. 0 e 1 vai multiplicar menos 3 e 4. Então, a segunda linha vai multiplicar as duas colunas. 0 e 1, vai dar 1. 0 e 4, vai ficar 4. Então, vai ficar 1 e 4. Vou para a última linha. Menos 1 e 2, que vai multiplicar 2 e 1. Menos 1 e 2, que vai multiplicar menos 3 e 4. Já vou falar uma dica para você, já vou dar uma dica. Menos 2 e aqui 2, vai ficar 0. 3 e 8, vai dar 11. Então, aqui vai ficar 0 e 11. Qual o formato da matriz resultado? É uma matriz de 3 linhas por 2 colunas, que eu já sabia que ia ser o resultado, tá? Algumas dicas. Quando eu tô fazendo a multiplicação, vocês perceberam que, ó, 1 e 2, 0 e 1, menos 1 e 2. 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, que é a primeira coluna. Depois eu fiz a mesma coisa, 1 e 2, 0 e 1, menos 1 e 2, por menos 3 e 4, menos 3 e 4, menos 3 e 4. Quando eu monto dessa maneira no caderno, eu já fico com a matriz formada. 4, 5, 1, 4, 0 e 11.
Eu não preciso ficar me preocupando se ela está na linha, se ela está na coluna. Por quê? Porque se eu fizer esse primeiro aqui, o outro aqui, o outro aqui, a outra conta aqui, na hora que eu for montar a matriz, eu posso me atrapalhar totalmente. Eu vou pegar um número aqui, eu falo, mas quem é aqui? Esse é embaixo, é do lado, é o terceiro? Então eu tenho que lembrar que a ordem na matriz, ela é importante, gente. Se eu inverter a ordem, eu acabei com a minha matriz, tá? Então se eu colocar esse 5 aqui, a matriz está toda errada. Vamos lá. Vamos para um caso. A2 por 2 vezes C3 por 2. 2 e menos 3, 1 e 4. Vezes a matriz C. 1, 2, 0, 1, menos 1 e 2. Tá. Gente, esses dois números têm que ser iguais. Professoras são diferentes. Se eles são diferentes, eu já paro e falo, impossível resolver. A multiplicação é impossível. Mas por quê? Eu não tenho que multiplicar linha por coluna? Olha o que acontece. Quantos elementos eu tenho aqui na linha? 2. Quantos elementos eu tenho na coluna? 3. Como é que eu vou fazer 2 menos 3 vezes 1, 0 e menos 1? Quem é que vai multiplicar esse? Vocês entenderam por que o formato aqui é diferente? Porque eu não multiplico termo a termo. É linha por coluna. Os elementos da linha pelos elementos da coluna. Então, eu tô olhando o tempo do vídeo para não exceder muito. Então, gente, olha um caso que a gente acha que sempre eu vou conseguir fazer. Matriz C 3 por 2 vezes a própria matriz C 3 por 2. Por quê? Porque na soma de matrizes, A eu sempre posso somar com A, B eu posso somar com B, porque fica o mesmo formato. Na multiplicação, não. Aqui é 2, aqui 3. Então, eu sei que eu vou ter 2 elementos na linha e 3 na coluna. Não vai dar certo, tá? Então, por aí você já vê que o formato fica um pouco diferente na multiplicação. Pessoal, eu vou estar começando os exercícios, vou fazer o último de conceitual, o 5, e vou ter a videoaula dos contextualizados. Só que essa matéria, de todas que a gente viu até agora, ela está começando, tem alguns itens que podem ser um pouco mais complicados. Quando eu estou em sala de aula, eu observo vocês e eu sei se vocês têm dúvida. Vocês às vezes não precisam falar, que a gente percebe pelo olhar. Aqui eu não consigo perceber. Então eu não estou vendo a expressão de pânico, nada. Então eu fico sem saber se vocês têm dúvida. O único recurso que a gente tem é o Google Class. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês, em algum exercício não entenderam, se vocês me avisarem o que eu faço, na hora que eu estiver fazendo, eu tento tirar a dúvida no momento. Se não der, eu gravo uma aula com a resolução daquele exercício e coloco no YouTube. Não tem problema, tá? Na sala de aula, o que eu faço quando vocês têm dúvida? Eu apago o exercício e começo outra vez. Às vezes explicando de uma outra maneira. Então, isso também pode acontecer por aqui, só que eu preciso saber qual é o exercício. O pessoal do terceiro ano, eles têm feito os exercícios, às vezes com antecedência, mas eles também têm, é claro, eles estão fazendo uma revisão, é diferente. Mas, por exemplo, eu assisti a videoaula, tentei fazer os exercícios. Professora, o exercício 9 eu não consegui. Me avisa já, porque na hora que eu for gravar, eu já sei que aquele eu tenho que tomar mais cuidado, porque ele está com dúvidas. Lembra que vocês me falaram que estava com dúvida no capítulo 4 e no capítulo 5?
tá? Os dois foram passados para que vocês pudessem tirar as dúvidas. Só que eu não vi retorno. Então, eu não sei se vocês entenderam. Então, por favor, eu estou aguardando o retorno de vocês para saber se está tudo ok. Pelo YouTube, assistiu pelo YouTube, coloca lá like, tá? Assinala, ou escreve, ou me manda pelo Google Class. Não precisa nem ser durante a aula, professora, é que eu acordei tarde. Sabe, professora, eu fui assistir a aula às 9 horas da noite porque o computador estava sendo usado. Tá, eu vou ver no outro dia, eu vou ver onde eu coloquei o vídeo, se tem alguma dúvida, tá? Anterior, se alguém colocou alguma dúvida, aí eu respondo, tá? Saudades.